Olá, amigos, que Deus abençoe você, a todos que acompanham conosco esta live. Estamos iniciando o estudo do livro de Jeremias, capítulo 17. Hoje é quarta-feira, dia 23 de fevereiro. Eu estou aqui com o nosso querido pastor Douglas Stenbach, nosso pastor teólogo, que nos acompanha nessa live, nos orienta nessa live também, com o pastor Marcelo Montezuma. E prazer retomar estudo com vocês, tá bom? Vou dar um esclarecimento a todos que o Almoço com Deus não está começando agora. É um projeto que já faz 13 anos que nós realizamos aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né? Sempre foi feito aqui no auditório, mas a pandemia veio e a gente teve que criar uma forma de trabalhar. Então, a melhor forma que veio foi a forma virtual, essa maneira de trabalhar de forma virtual. E isso foi muito bom, porque até mesmo o número de pessoas que nos acompanham aumentou muito bem. Olha, muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência aí. Permaneça até o fim. Não entra e saia não, porque você vai perder muita coisa boa. A não ser que você esteja em algum trabalho, algum a fazer, não pode ficar. Mas se puder ficar com a gente, fica aí, porque vai ser muito bom para todos nós. Vamos iniciar essa live orando. Em nome de Jesus. Pastor Marcelo, orando para iniciar, pedindo a direção do Espírito Santo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, na Tua presença, eu quero te pedir, meu Deus, por essa programação, meu Deus, por esse culto, almoço com Deus, e por todas as pessoas que estarão acompanhando, e aquelas que não estarão também, meu Pai. Toma a direção de tudo que nós fizermos aqui, meu Pai. Dá-nos a sabedoria necessária do Teu Espírito, dá-nos a mente de Cristo, para que possamos entender a Tua palavra e transmitir às pessoas, meu Pai, que estão ouvindo, meu Pai, e nos vendo através das redes sociais. Eu entrego a direção deste culto nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Vamos iniciar então o estudo. Vamos trazer aqui os primeiros versículos. Eu vou ler do 1 até o 8, para a gente poder discutir aqui com os nossos convidados, tá bom? Versículo 1, diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante. O pecado de Judá. Gente, Israel e Judá, as duas são nações, é a mesma nação, mas dividida porque é o mesmo reino. Aí vem. Mas o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante. Imagina, gravado na tábua do seu coração. Que isso? E nas pontas dos vossos altares. Como também seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus bosques junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Versículo 4. Ó meu monte, no campo a tua riqueza, e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado. Em todos os teus termos, pronto, assim, por ti mesmo te privarás da tua herança, que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces. Porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Isso é Deus falando, tá, gente? Versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira do deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Vamos ao versículo 7, que diz: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar seu fruto. Maravilha! Deixa eu começar aqui lendo. As palavras são tão importantes, tão fortes,
eu queria ter uma mente, pastor Douglas, que gravasse tudo isso, o que o meu coração ficasse guardado para sempre, para que a gente não esquecesse em nenhum momento dessas palavras. O Bispo Macedo, aqui no livro, na Bíblia, que está comentada por ele aqui, as anotações do Bispo de Fé, do Bispo Edir Macedo, ele fala aqui, por exemplo, já eu vou começar nos primeiros versículos, assim, gravado na tábua do seu coração. Deus faz o seu povo se lembrar de que ele via detalhadamente os rituais feitos dos deuses pagãos, nos bosques, nas árvores e nos altos outeiros. O Senhor presenciava a devoção e a fidelidade da nação de Israel nos ídolos que nada haviam feito por eles. O apego à idolatria era tão grande que os filhos dos israelitas eram levados para as cerimônias imorais, e eram até mesmo sacrificados aos ídolos Moloque e Baal. Olha aqui, e Deus via tudo isso. E Deus vê quando o povo em geral, apresenta sacrifícios a ídolos, né? Nos outeiros, nos montes, nas praias, nas cachoeiras, onde quer que seja. Você sabe que Deus fica com ciúme de você? Deus fica preocupado e fica assim, meu Deus, por que eles fazem isso para outros, quando eu sou Deus e me apresento totalmente para Ele? Eu me dou por inteiro, mas o meu povo está buscando outros deuses. Por quê? Por quê? Por quê, pastor Douglas? Nesse caso a gente vê... Eu sempre vou jogar para o pastor Douglas. Nesse caso, o anseio do ser humano é sempre ter uma resposta fácil para a vida, né? Uhum. A vida ela não é fácil, ela sempre tem grandes dificuldades, ela tem sempre grandes problemas. E o povo de Israel, pelo fato de adorar a Deus, eles sempre acreditaram que tudo viria para eles de uma forma muito mais tranquila, muito mais fácil, sim, sem esforço. Apenas Deus daria e eles não precisariam. De hoje, né? Acho que só o fato de estar na igreja não precisaria fazer nada. E isso acabava gerando neles uma ingratidão muito grande para com Deus. Então fazia com que eles buscassem exatamente outros deuses, pois eles olhavam em volta e viam a prosperidade dos ímpios. Dos ímpios, né? E indo a isso, então, buscavam aquilo que os outros ímpios, os ímpios adoravam, que eram deuses que eram determinantes para a agricultura, para a riqueza, para a guerra, para a fertilidade. E assim eles começaram... Só um parênteses, só para colocar, por exemplo, não foi assim com o povo de Israel, quando sai do Egito, né? E que está no deserto, já por uma providência divina, eles têm ali à sua frente, durante o dia, a coluna as nuvens, né? Que vai dirigindo, à noite a coluna de fogo, enfim, Deus presente, se manifestando, mas chega um dado momento que a fome aperta e eles começam a ter saudade dos deuses e do Egito, e consequentemente dos seus deuses. Exato. Isso sempre aconteceu e sempre vai acontecer na vida do ser humano. Toda a dificuldade, o ser humano ele vai olhar para o passado. A isto se deve Jesus falar que os dias passados não são melhores do que o presente, e nós não podemos falar que o futuro também será, porque a cada dia basta o seu próprio mal. Uau. E a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Então qual o melhor dia da sua vida? O hoje. Hoje é o melhor. Isso vem à minha mente aqui que a pessoa às vezes ela tem a fé para receber, mas ela não tem fé para perder ou para perseverar naquilo que ela acredita, né? que é a palavra de Deus, que são as promessas de Deus. Então a pessoa tem muita fé para poder receber a bênção de Deus. Então está muito bem quando está tudo indo bem, quando ela recebe o maná que veio do céu. O senhor citou o povo no deserto. Então o povo era alimentado todos os dias com maná, e o povo ali estava muito bem. Mas sempre que surgia uma dificuldade, as pessoas elas buscavam um outro caminho, e muitas das vezes voltavam atrás o pensamento do Egito. E isso acontece, como o senhor estava falando, nos dias de hoje. Da mesma forma, as pessoas não têm a paciência, né, de perseverar em cima da promessa de Deus. Na primeira dificuldade,
acabam procedendo da mesma forma. Pastor Doug, ainda dentro desse contexto dos 8 versículos, deixa eu ler mais um comentário aqui do bispo Edir Macedo. Ele fala assim, ó, isso é fundamental, eu vejo isso de uma oportunidade muito grande para todos nós. Portanto, maldito, né, devido à ameaça de invasão estrangeira, tanto Israel quanto Judá buscaram fazer alianças políticas para se protegerem. Esse ato, considerado pelo Todo-Poderoso como uma declaração de incredulidade extrema. Eu vejo isso aqui de forma muito forte, hein, para os dias atuais, pois ele mesmo havia se oferecido para defender o seu povo. Por isso, o Senhor foi enfático ao anunciar que todos aqueles que depositassem a sua fé em qualquer pessoa além dele estariam sujeitos à maldição. Isso inclui aqueles que se apoiam em sua própria justiça, em seus recursos, em sua inteligência, em seus talentos. É loucura tirar a confiança do eterno Deus para se apoiar em favores ou em promessas humanas, ainda que as pessoas tenham boa intenção em nos ajudar. Não devemos depender delas. Muito bacana. Muitos já se decepcionaram grandemente porque depositaram toda a sua esperança em alguém. Por melhor que as pessoas sejam, temos que lembrar que elas falham. Nunca podemos esperar de alguém aquilo que somente o Altíssimo tem para nos oferecer: segurança e vida plena. Um detalhe, uma coisa, uma vez eu esperei de uma pessoa que me falou com muita propriedade, assim, ó, João, conta comigo. Agora pode contar comigo. Pastor Douglas. Eu fui pastor presidente durante bastante tempo. Foi uma decepção muito grande. Eu aprendi isso. Eu não culpo meu irmão que fez essa promessa. Mas é do homem. É do homem, né? Então o erro foi meu. Eu deixei de confiar somente em Deus. Pastor, estou com o senhor. Meu Deus do céu. Eu ouvi isso como pastor presidente, porque você já sabe que vai ser. Eu sou aquele tipo de pessoa que quando fala, conta comigo, pode contar comigo. Se eu disser para você, conta, vai contar. Nem que seja alguma coisa, eu vou fazer para você. Posso não fazer tudo que você quer. Mas o que eu quiser, se eu disser conta, pode contar. Esse texto ele fala exatamente isso. Nota-se que do versículo 1 ao 8, fica marcado aí, são 4 parênteses, né, 4 pausas literárias, falando exatamente do coração. 4 pausas literárias falando do coração, do pecado que estava no coração cravado, do pecado que estava no coração escrito. Quando fala por pontas, né? Essas pontas de diamante. Às vezes a pessoa pensa, liga logo a ponta de diamantes e tal, mas ela liga também a ponta do altar do Altíssimo, que era as pontas dos chifres que tinham, porque era o próprio Deus escrevendo no coração daquele povo o pecado deles, para que eles não pudessem esquecer jamais. Porque havia o pecado ali em Dan, em Bersá e Assado, que era exatamente onde que eles estavam sacrificando. Inclusive, há 2.500 anos, eles sacrificavam até mesmo as pessoas, para poder agradar esses deuses, para não serem invadidos. E esse texto ele vai mostrar mais à frente exatamente essa aliança que Israel vai tentar fazer com o povo, né? Ele faz uma aliança com o Egito. Isso vai ficar mais à frente, vai ficar claro. Perfeito. Lá, a partir do versículo 15. Ele, para que Nabucodonosor não possa exatamente invadir. Só que dá tudo errado. E o porquê que dá errado? Existe algo que eu aprendi na minha vida cristã. Ou eu confio em Deus, ou eu confio em Deus. Eu não posso ter no meu coração uma incerteza, uma incredulidade. Eu não posso ter no meu coração, ter uma aliança com o homem e achar que o homem vai me salvar. Se Deus abriu uma porta, se Deus colocou uma pessoa na minha vida, exemplo, somos amigos aqui, eu, pastor Marcelo, o senhor, somos amigos, Deus abriu a porta, somos amigos, um conta com o outro, mas não é para que
eu venha aguardar essa amizade a confiança em Deus. Né? A minha esperança vem do Senhor. A Sempre. minha aliança não é a aliança com o homem, mas a minha aliança é com Deus. Então, tudo aquilo que nós aprendemos nas Escrituras Sagradas, e principalmente o que Jeremias ele prega nesse texto, é uma coisa muito simples. É que o Judá poderia ter evitado o cativeiro se confiasse no Senhor. Tão somente do Senhor. Deixa eu colocar uma parte aqui. A questão que ele fala da tamargueira. Tamargueira no deserto. Significa que aquele que não confia no Senhor é totalmente infrutífero. Aí vem. Essa pessoa pode até possuir certa aparência, pode ter condições financeiras, econômicas, mas não passa de um arbusto solitário. Inútil, pois não desfruta da água, do orvalho e dos cuidados do Eterno. Assim, os seus dias são repletos de aflição, depressão, angústia, sofrimentos, pois não tem com quem dividir seu pesado fardo. Eles não têm Deus. Além disso, suas forças se esgotam com o passar do tempo, até experimentar o completo fracasso, uma vez que decidiu viver longe do autor e doador da vida. Aprendemos com isso que o único solo que pode nutrir o ser humano é o solo de Deus, isto é, a sua palavra, que sustenta e revigora aqueles que estão plantados nela. Portanto, saber onde estender suas raízes determinará ao homem como será o seu futuro. É o que ele falou aqui, ó. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Isso é maravilhoso. Isso traz, né, até algo que nós estávamos conversando anteriormente. Porque o que é a palavra para nós? A palavra é o próprio Cristo. O Cristo é a palavra de Deus encarnada. João, ele fala isso lá em João, capítulo de número 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Então, quem era essa vida? A vida era a própria palavra. Quem era essa palavra? Essa palavra era o próprio Deus. Quem era esse próprio Deus? Esse próprio Deus era a figura do seu próprio Filho encarnado, aqui, Jesus Cristo. Aí eu vou trazer para o senhor também um versículo muito bacana que eu vi o Bispo Macedo comentando na sua mensagem, que é o versículo 3, João 3:36. Olha aqui, ó. Aquele que crê no Filho, diz ele aqui, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Porque a própria vida é o próprio Cristo. O próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que não crê em Cristo não tem vida. Não verá a vida. Diz assim, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quer dizer, então o indivíduo que está, mesmo estando ele até dentro da igreja, ou está realmente acompanhando o movimento evangélico, como ele tanto gosta, mas se ele não abraçou a Jesus, se ele não entregou a sua vida para Cristo e deixou de lado os seus desejos, porque a entrega requer sacrifício. Uma escolha, né? A pessoa tem que negar a ela mesma, tomar a cruz para poder seguir o Senhor Jesus. Aquele que quiser vir após mim,
Tome a sua cruz. Toma a sua cruz. Negue-se a si Negue-se a si mesmo. mesmo. Tome a sua cruz e siga. Então, isso que eu quero que você entenda. Eu sei que tem muita gente acompanhando agora, em alguns lugares acompanham. Que prazer ter vocês acompanhando esse estudo, né? Eu soube até hoje, pastor Douglas, o senhor falou aqui, que tem pastores que estão acompanhando. Isso, a Igreja Pentecostal de Missões, lá em Muriaé. Muriaé, né? Lá é a Escola Bíblica Dominical, eles colocam para acompanhar o nosso estudo. O nosso estudo, que bacana. Isso, um abraço também para o Jean também. Eu apresentei ele, estou ficando velho, eu apresentei o Jean, hoje ele é pastor, está assistindo a gente lá em Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais também. E o Gessé pediu oração, né, lá em Cachoeira de Acaraí. Também está assistindo a gente também. Muito bem. Mande para cá os seus nomes para oração. Também você que quer ter alguém com saúde, diga qual é o problema. Se você quer expor o seu problema, não tem problema. Não vou revelar quem é que está com problema. Mas pode dizer, olha, eu tenho isso, eu tenho um câncer, eu tenho um tumor, eu tenho um problema na minha bexiga, eu tenho questões na minha cabeça, eu tenho problema no meu coração. Não interessa qual seja a sua doença. Jesus Cristo, ele carregou sobre si a tua enfermidade. E a oração de 3 vale mais do que a de 1. Quer dizer, onde houver 2 ou 3 pessoas reunidas e unidas em oração, essa oração vai chegar a Deus. O que ligarmos aqui na terra vai ser ligado nos céus. Fica com a gente aí na sala, não saia, se você não puder, não tem jeito, mas se puder, não sai daí não, que tem muita coisa para acontecer. Eu vou continuar aqui a leitura dos versículos 9 até o 12, para a gente completar mais ainda essa mensagem que estamos levando até vocês. Versículo 9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Olha o coração. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. Olha, vamos falar disso aqui, de coração e rins agora. Eu esquadrinho o coração e provo os rins. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Versículo 11. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, ela faz isso, eu não sabia não. Assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será o insensato. Um trono de glória posto bem alto desde o princípio é o lugar do nosso santuário. Olha quanta coisa a gente leu aqui agora, pastor Douglas, que eu agora fiquei assim, quero saber o que há entre o coração e o rim. Você sabe? Bom, enganoso é o coração, né? Toda vez que a Bíblia fala sobre coração, ela fala sobre mente, ela fala sobre sentimento, sobre psique. O psique do homem, ele é enganoso, porque nós agimos segundo as nossas emoções, nós agimos segundo o nosso instinto básico, muitas das vezes movidos por sentimentos carnais, movidos por sentimentos espirituais. Então a nossa mente, ela é confusa, né? Não existe um ser humano que tenha uma mente sóbria 100%. Não tem. O ser humano, ele tem uma mente confusa. Quando fala coração, fala mente. E quando se fala em rins, nas escrituras sagradas, se fala exatamente do sentimento humano, daquilo que passa dentro do sentimento humano. Aí a pessoa fala, mas como assim sentimento, rins? Quando a pessoa tem um medo muito grande, quando criança, quando a gente vê ali, geralmente crianças que são agredidas, que estão sofrendo, às vezes elas se urinam. Quando tem um susto, né, a pessoa se assusta, ela sente aquele frio, né, parece que está sentindo aquele frio nos rins, né? Então a Bíblia, quando fala de sentimentos, fala rins. Então a Bíblia fala assim: eu sondo a sua mente e sondo os seus sentimentos. Hoje, se a gente fosse falar, seria o contrário: eu sondo a sua mente e sondo o seu coração. Eu sei aquilo que passa nos seus pensamentos e sei aquilo que passa em seus sentimentos. Também. Porque pensamento é diferente de sentimento. Sim. A gente sente algo e pensa no... Racionalidade é diferente de sentimento. Exato. Né? O culto racional que Paulo fala lá, assim, olha, apresentei a Deus os vossos... Culto racional. O culto racional. O primeiro, Romanos capítulo 12. 12, né?
Para que experimenteis a boa e perfeita vontade de Deus. Deixa eu só fazer aqui, vamos ouvir aqui o Bispo Macedo, como é que ele vê esse versículo, o comentário do Bispo. Assim, enganoso é o coração. Assim, a causa da queda de Israel foi atribuída às maldades abrigadas no coração do povo. As pessoas se orgulhavam por terem sido escolhidas por Deus, e por serem cheias de obras, contudo, eram vazias de fé. A nação caminhou para o abismo de pecados e de destruição, cometendo o pior erro, o auto-engano. Os israelitas ouviram o seu coração, que lhes convenceu de que seus desejos eram legítimos, de que seus sacrifícios eram aprovados, de que o templo os protegia e de que Deus jamais destruiria Jerusalém. No entanto, não atentavam ao fato de que o coração está predisposto a ter orgulho, falsidade, vaidade, corrupção, avareza, entre outras inclinações. Na realidade, ninguém verdadeiramente sabe quanto o coração é perverso. Segui-lo é o mesmo que seguir as orientações de uma pessoa perversa, cujo nível de crueldade é completamente desconhecido. Aí ele diz assim, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Quer dizer, nós temos dentro de nós o nosso maior inimigo, pastor Marcelo. Sim, que é o coração, né? O sentimento. A pessoa tem que se esvaziar. Se ela quiser ter um encontro real com Deus, é necessário que ela venha se esvaziar de todos esses sentimentos que o senhor citou, que a pessoa está muito propensa a ter por viver neste mundo. Então, a pessoa está propensa a guardar uma mágoa, a ficar triste, amargurada, depressiva. Mas quando eu coloco a minha vida totalmente nas mãos de Deus, isso me faz viver pela fé, viver com Deus. Então eu vou confiar independente das circunstâncias. Perceba que o povo se corrompeu devido às circunstâncias, tanto no deserto, como aqui, nessa ocasião aqui de Jeremias. E falta o temor, né, Marcelo? O temor de Deus, porque na verdade tudo isso está atrelado a Deus, ao encontro com Deus, à presença do Espírito Santo. Deus ele se manifesta em espírito. Então, se a pessoa não tiver a presença de Deus, a presença do Espírito Santo com ela, então ela não vai conseguir perceber a vontade de Deus. Ela vai se deixar levar pelas dificuldades, pelos problemas da vida que sempre existirão. Existiu no passado e vai existir nos dias atuais. Você sabe, Marcelo, até mesmo a gente com o Espírito Santo está sujeito aos enganos do coração. Até mesmo. Porque é o seguinte, às vezes a gente está assim, eu fico pensando de mim. Quando eu estou bem, quando eu estou saudável, quando eu estou assim, me sentindo, sabe? Eu estou bem, graças a... Aí eu pensei, não posso... Não pode dar mole. Não pode dar mole. Porque você pode... Aquele que está de pé, cuide para que não caia, é o que está escrito. Porque você bota um terno, um paletó, você se... Fica se sentindo? Eu falei, opa. Pô, tô bem pra caramba na fita. Ainda se chega alguém e elogia. Eu falei, o senhor tá com 70 anos? Mas nem parece. Tá com cara de um garoto, me engana que eu Daqui gosto. a pouco o coração... Demora? Né, pastor Douglas? E a liderança é complicado, né? É complicado. Então, mas a pessoa... gente que fica na liderança, e o coração a vaidade é que engana a gente. Não, você sabe o que acontece? Uma coisa que o senhor tem. O senhor é teólogo, estudou pra caramba, tem várias faculdades, tem tudo. Isso é um perigo pro senhor também, né? Porque... Tem um ditado nórdico que diz que o poder envaidece e a vaidade te leva à ruína, né? Sim. Então, o poder do conhecimento te envaidece e te leva à ruína. Mas é como eu falava para o senhor ainda há pouco. É necessário a pessoa se esvaziar. Ainda que ela tenha tudo, ela tem que ter como se não tivesse. Exatamente. Para que Deus possa habitar dentro dela e trabalhar da maneira que Ele quer. Manter a humildade. Dentro desse versículo sobre o coração, eu separei alguns versículos sobre isso,
que eu gostaria até aqui de falar. Por favor, fique à vontade. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, falar em 1 Coríntios, estamos tendo também estudo, né, às terça-feiras, sobre a Epístola de Coríntios, Isso, né? Teve um locutor lá na terça-feira, eu ouvi uma voz. Falei, meu Deus, quem é? Eu pensei, trovões, não, era o Marcelo Moctezuma falando. Foi o vereador, não fica orgulhoso, não. Aí, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, diz assim, ó, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser Deus, o Espírito. Nem o próprio homem conhece o seu próprio pensamento. Por isso que o coração do homem, ele se torna-se tão enganoso para cada um de nós. Às vezes nós pensamos que nos conhecemos, mas nós não nos conhecemos de maneira alguma. O nosso coração, ele é extremamente enganoso. Um outro versículo, esse versículo foi lido para mim assim que eu me converti, foram dois, na verdade. Era uma pessoa que tinha um temperamento, era bem cruel, para falar a verdade, e um pastor, ele me deu esses dois versículos, eu guardei no meu coração. Primeiro, 1 Pedro, capítulo 1, de 13 a 16. Portanto, estejam com a mente preparadas, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Aqui, nesse dia, eu lembro que eu cheguei ao pastor Jário, eu estava com meu coração arrebentado, eu vinha de um mundo perverso, e eu só sabia resolver as situações de uma única maneira, e ele me leu isso aqui, ele falou, não se deixe moldar pela maldade de outrora. Sede santo, pois o seu Deus é santo. Douglas, você nasceu de novo. E Tiago 4:8, que ele falou também, isso aqui foi o pastor Luiz Carlos, na época evangelista, hoje pastor, foi meu padrinho de casamento, ele disse, Douglas, para você vencer quem você é, o teu coração, do jeito que o teu coração era tão perverso, só tem algo que eu tenho para falar para você. Abra a sua Bíblia aí. Tiago 4:8. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então, quando nós falamos de coração, nós falamos de mente dividida, nós falamos de pessoas que estão com seu sentimento ainda à flor da pele, a sua carne ainda está gritando, o seu coração ainda é maléfico, o seu pensamento ainda é cruel. Quando eu falo que há uma dicotomia entre pensamento e sentimento, é que Jesus ele ainda fala sobre isso, que quando nós pensamos, já pecamos. Porque o pensamento ele vai gerar o pecado. Se nós não aprendermos a controlarmos os nossos pensamentos, seremos tão cruéis quanto aqueles que deixam os pensamentos aflorarem. Porque foram os pensamentos que levaram exatamente Judá a procurar outros deuses, a irem contra o Senhor. Por isso que Deus fala, eu sondo os vossos pensamentos e os vossos rins, eu solto os vossos corações e os vossos rins, a vossa mente e os vossos sentimentos. Porque você sentiu, pensou, vai praticar. Quando você sentir algo que está indo contrário à vontade de Deus, ajoelha, vai clamar, exatamente, vai jejuar, vai repreender aquilo em nome de Jesus, porque começa ali no seu sentimento, e nós somos carnais. Mas o coração não está atrelado à alma que sente, que faz com que a pessoa sinta o prazer, sinta a dor? Se a gente for dividir, né, dentro dessa visão tricótoma, alma,
Eu aqui na eu desenhei, tá, gente? Eu pensei que estou no quadro negro aqui. Né? Nós temos o corpo carnal, a alma e o espírito. A alma fica no meio campo entre o espírito e o corpo carnal. Se você alimenta o seu corpo carnal, a sua alma ela é carnal. Se você alimenta o seu corpo espiritual, a sua alma ela é espiritual. Santo Agostinho ele fala que a alma é o depositário de todo o desejo humano. Então, se eu sou espiritual, a minha alma tem desejos espirituais. Se eu sou carnal, a minha alma tem desejos carnais. Vamos lá, vamos agora para o versículo 13, dando sequência ao estudo. Mande para cá os seus nomes para a oração. Estamos aqui plenamente nesse aprendizado, né? Uns aprendem com os outros. Eu não sei tudo, muito pouco sei. Pastor Douglas sabe um pouco mais, que estudou pra caramba. Mas olha, tem uma palavra que eu gosto muito, de Jeremias, que eu já li aqui. Diz assim, não vamos ler depois, né? Não se glorie o homem na sua sabedoria, nem também no seu conhecimento, melhor, na sua riqueza, nem tampouco na sua força. Porque se alguém quiser se gloriar, conheça Deus. E se você conhecer a Deus, você não vai se gloriar, porque toda a glória pertence a Ele, todo louvor e exaltação. Eu já li na Bíblia que reinos muito prósperos caiu por questões pequenas. Deus, então, eliminou aquele rei, eu falo do rei Uzias, né, que começou a reinar a partir dos 16 anos de idade, foi até os 50 e tantos anos, e no final ele cometeu um erro absurdo, simples, mas absurdo. Ele desejou, pastor Douglas, fazer o sacrifício no lugar do sacerdote. Ele se encheu, ele estava tão vaidoso, tão poderoso como rei, que deixa o profeta para lá, eu vou fazer isso aqui, eu sei fazer. Mas aquele ato, né, era apenas permitido aos sacerdotes. Não faça aquilo que não lhe é permitido. Espere que alguém com a unção venha fazer o que tem que ser feito. Tipo assim, a apresentação de crianças, o batismo nas águas, o servir a Santa Ceia. Tem pessoas qualificadas na casa de Deus. Quando a pessoa não sai nada, isso é um pão com vinho. Eu vou beber, isso não é comidinha, são coisas sagradas. O rei resolveu fazer, então, apresentar o incenso, e por isso ele perdeu o reinado, porque os sacerdotes disseram, isso não pode ser, tem que ser alguém assim, assim, assado. É o profeta. Ele disse, não, eu vou fazer. Na hora que ele fez, o que aconteceu? Na cara dele apareceu a lepra. Coisa, né? É só um detalhe para você saber, a gente saber que nós temos que entender a nossa condição de ser nada e respeitar, de fato, a ordem do Altíssimo. Versículo 13. A autoridade é para ser seguida. A autoridade é para ser seguida, né? E há quem despreza isso. Ó Senhor, esperança de Israel. Isso aqui é uma oração dele, né? De Jeremias. Ó Senhor, esperança de Israel. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam ao Senhor, a fonte das águas vivas. Aí vai, cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. O 15 diz assim, eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor? Vem agora. Porém, eu não me apressei em ser o pastor, seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios está diante da tua face. Versículo 17. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia do mal. Envergonhem-se os que me perseguem, e não me envergonhe eu. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal e destrói-os com dobrada destruição. Jeremias, então, faz uma oração muito, né, direta, e colocando-se na posição de um profeta, né, e vendo o que acontecia no coração do povo de Judá.
Essa oração de Jeremias, ela é uma oração que todo líder deveria ter como exemplo. Jeremias, ele, nesse momento, ele demonstra que não é a circunstância, um momento que você está vivendo, que vai fazer você ser fiel a Deus ou querer estar juntamente com Deus. Jeremias estava sendo perseguido, Jeremias tinha sido preso, Jeremias estava vendo o seu povo a sofrer, ele estava sofrendo derrotas humanas, mas nesse momento ele se volta unicamente para a pessoa que poderia ali trazer algum alento para ele. Que pessoa era essa? O próprio Deus. O próprio Deus. Ele vai ali orar a Deus, ele vai adorar a Deus, ele vai trazer para o Senhor toda a sua graça, ele vai trazer para Deus assim: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso do Seu amor. Senhor, eu preciso do Seu afeto, eu preciso do Seu carinho, do Seu afago, e preciso que o Senhor olhe para esse povo. Isso que é interessante em Jeremias, que apesar do povo rejeitar Jeremias, maltratar Jeremias, ir contrário a Jeremias, Jeremias ele nunca vai rejeitar os seus dois chamados. Quais são os dois chamados de Jeremias? Profeta, sim, e pastor, ou seja, de interceder por aquele povo. Ele vai estar sempre intercedendo por aquele povo. Ele vai estar sempre confiando que haverá uma misericórdia do Senhor estendida para aquele povo. Nota que Jeremias ele acaba pedindo para que os seus perseguidores também venham ser envergonhados. Mas não é no sentido de vingança. É para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Porque eles falavam que o Senhor, o Senhor não iria fazer aquelas coisas. Que Jeremias estava completamente errado, que não era Deus que estava falando. Então, se nada daquilo acontecesse, os outros deuses seriam superiores a Yahvé, seriam superiores ao Deus que Jeremias estava pregando. É quando ele fala assim, olha, por exemplo, envergonhem-se os que me perseguem. Exatamente. E não me envergonhem eu. Né? Assombre-se eles e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia do mal e destrói-os com dobrada destruição. Quer dizer, para que não seja, quer dizer, afinal, o teu nome, Senhor, não pode ser envergonhado. Não pode ser envergonhado. Que é um sentido final do homem de Deus, da mensagem do homem de Deus. Eu vejo hoje as pregações muito para a glória de si mesmo. Isso é muito triste. Raramente você vê uma mensagem, as pessoas abrindo Bíblia, indo num versículo, indo no outro, explicando, levando a glória a Jesus Cristo, falando que Jesus Cristo é que salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo, que Jesus transforma a vida, que Jesus é o que traz a mão, né, que estende a mão para poder levantar a pessoa do monturo, né? E a gente vê as pessoas trazendo exatamente essa glória para o pregador, para o pregoeiro, né? Para aquele que vai trazer a mensagem, mas não é. A glória final da mensagem é sempre para Deus. A primeira e a última glória é sempre para Deus. Eu lembro-me, né, que eu tive como professor de seminário o pastor Antônio Gilberto. Né, foi um dos consultores teológicos mais eminentes do país. Né? A Bíblia de Estudo Pentecostal, foi ele que foi consultor dela. E ele ensinava que até a nossa roupa para pregar deveria ser uma roupa discreta. Sim. Sem uma gravata que chamasse atenção, o nosso sapato não podia ser um sapato muito brilhoso, o relógio não podia ser um relógio extravagante, porque o que tinha de chamar a atenção é a palavra de Deus. Então, hoje, ou às vezes os alunos falam assim: pastor, o que o senhor faz para ter uma agenda de pregação? Eu falo: nada, eu não anuncio, eu não cobro, eu não faço nada, eu só prego Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. Jesus me salvou. E Jeremias, ele era apaixonado por esse Deus, porque foi esse Deus que salvou ele. Esse Deus que chamou ele.
E é isso que a gente tem de passar para as pessoas. Muito forte, muito bacana. Eu vou dar seguimento, então, na leitura do versículo 19 até o 27, para a gente fechar o nosso estudo de hoje, né? Espero que você tenha aproveitado bastante. Ainda pode mandar para cá os seus nomes para oração, porque estamos ainda em live aqui. Você pode ainda aproveitar o momento de mandar o seu nome para a gente orar ao final da leitura, tá certo? Obrigado pela sua companhia. Não sai daí, por favor. Não vá embora, porque a gente está aqui levando a você aquilo que o Espírito Santo está revelando para cada um de nós, para que você absorva e aprenda. Uma palavrinha que você aprenda já ajuda muito na sua vida espiritual. Então vamos lá. Versículo. Qual versículo? É o 19, né? Assim me disse o Senhor: vai, Jeremias falando, e põe-te à porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá, e pela qual saem, como também todas as portas de Jerusalém. Põe-te à porta, e dize-lhes: ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá, e todo Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por estas portas. Olha o pastor aí pegando, o profeta agora é pastor. O 21, assim diz o Senhor: guardai as vossas almas, e não tragais cargas no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Nem tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma, antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. No 23 diz assim: mas não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem correção. Mas, se vós diligentemente me ouvirdes, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelas portas desta cidade no dia de sábado, e santificardes o dia de sábado, não fazendo nele obra alguma, então entrarão pelas portas desta cidade reis e príncipes, que se assentem sobre o trono de Davi, andando em carros e em cavalos. E eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e esta cidade será habitada para sempre. 26. E virão das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, e da terra de Benjamim, e das planícies e das montanhas, olha só, e do sul, trazendo holocaustos e sacrifícios e ofertas de alimentos e incenso, trazendo também sacrifícios de louvores à casa do Senhor. Porque aquele sábado era o dia do Senhor, né? Um dia separado para Deus, né? Como hoje é o domingo. Mas, se não me ouvirdes para santificardes o dia de sábado e para não trazerdes cargas alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Que mensagem, o versículo... que ordem, né? A partir do versículo 19 o texto tem uma mudança muito brusca, né? Uhum. Ele vem falando primeiro do sentimento, do coração, tem essas quatro paradas, né? Essas pausas literárias, falando, e depois ele, no versículo 19, Jeremias, ele muda por completo. Ali ele resolve falar do sábado e ali ele tem pelo menos 5 tópicos aqui, que se fosse para fazer uma mensagem, do versículo 19 até o 17 poderia fazer, que seria a instrução, o chamado para guardar o sábado, o exemplo da desobediência ali dos ancestrais, bênçãos da obediência que ali é dada e a maldição que é dada mediante a desobediência. Então isso tudo vem falando sobre tal versículo. Para entender tal coisa, você tem de pegar essa palavra guardai. Essa palavra guardai é a mesma palavra que foi usada quando a gente faz a tradução dela, ela lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 15. É a mesma palavra. Então, quando ele vai à porta da cidade e utiliza essa palavra, ele vai dizer a mesma palavra que
foi escrito em Deuteronômio, que diz assim, ó, guardai, pois com diligência, olha a semelhança, as vossas almas, pois nenhuma figura viste no dia em que o Senhor, em Horebe, falou convosco no meio do fogo. Fala na aliança lá do Horebe. Né? Ou seja, não teve figura nenhuma. Qual era o pecado que Jeremias estava denunciando do versículo 1 até o 18? Confiança em aliança humana e aliança com deuses estranhos. Agora aqui ele fala aqui, ó, ele vai recordar lá no Monte Horebe, a aliança que está lá em 4:15. Olha, o monte estava fumegando. Deus estava falando com vocês poderosamente. E qual foi a figura que vocês viram? Nenhuma. Apenas Deus falando para vocês. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave alada que voa pelos céus, figura de algum animal que se arrasteje sobre a terra, figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra, que não levante os teus olhos aos céus e veja o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus seja impelido a que te inclines perante eles e sirva aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhes sejais por povo hereditário, como nesse dia se vê. Ou seja, qual era o grande pecado? Por que ele lembra do sábado? O sábado era o dia que Israel tinha consagrado para adorar o Senhor. Tudo era dedicado ao Senhor no sábado. Tinha de parar de fazer tudo. Não poderia colher, não poderia cozinhar, não poderia varrer uma casa. Tudo era dedicado ao Senhor. Tudo era dedicado à obra do Senhor. Aos sacrifícios, aos cultos, louvores. É o dia exclusivo para Deus. Eles não estavam mais guardando o sábado. O que isso quer dizer? Vocês não guardam mais o meu culto. Vocês não querem mais me cultuar. É aquela pessoa que vive preocupada com os afazeres domésticos, com o trabalho, em ganhar dinheiro, em prosperar, mas que não dispensa um tempo para se dedicar a Deus, a busca. Aqui ainda acaba sendo pior, porque, na verdade, é aquela pessoa que desprezou totalmente a aliança que foi feita lá no monte, que mostrou a libertação do povo do Egito. Lá no Monte Horebe. No Monte Horebe. Ou seja, isso não valeu de nada. O teu poder, o Senhor nos tirar com a mão forte do Egito, não valeu de nada. Por quê? Em Jeremias 17:5, quando diz, esse texto para mim é muito forte, né? Foi o texto da minha conversão, maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne o seu braço, assim afasta o seu coração de Deus, porque o povo queria voltar para o Egito, fazer aliança com o Egito. Sim. E aqui ele diz, olha, eu tirei vocês com mão forte, eu mostrei meu poder lá no Horebe, o monte fumegou, vocês viram quem eu sou. E não tinha imagem nenhuma, não tinha homem, não tinha mulher, não tinha nada. Era apenas eu, Deus falando com ele, era apenas eu e vocês. E agora vocês querem voltar novamente para o Egito, da onde vocês eram escravos, vocês estão achando que lá vai vir a salvação de vocês? Não virá a salvação. Maldito o homem que confia no homem, na força do seu braço para vencer uma guerra. Mas bendito é aquele que confia no Senhor, porque ele será plantado junto a ribeiros de água, aonde a sua raiz vai para águas correntes e ali ele dará fruto ao ano inteiro. Então é isso que ele tenta falar, volte para a aliança que eu constituí com seus pais. Então, mas eu digo, é como eu estava falando, a pessoa, nos dias de hoje, a pessoa fez uma aliança com Deus, ela se batizou, entregou a vida dela para Deus, e ela tinha um comportamento, a princípio, né, em relação a Deus, tinha essa preocupação de ter um momento com Deus, de cultuar a Deus, que acaba, ao passar do tempo, e devido às tribulações da vida, muitas das vezes a pessoa se afasta dessa comunhão. Esse dia de sábado, esse guardar o sábado,
pode ser guardar a santidade, guardar O nosso a sábado comunhão é Cristo. com Deus, guardar essa comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Não é isso que acaba nos sustentando, né, na presença dele. E é uma coisa que isso é tão drástico que eles foram fazer aliança com o Egito. Aí eles ficaram tranquilos. Aí Nabucodonosor foi invadir o Egito, eles mandam um povo para proteger o Egito. O pai de Nabucodonosor, Nabucodonosor, quase que não sai, morre. Aí Nabucodonosor não invade o Egito, volta. E o exército de Israel estava lá, o exército de Judá, porque tinha feito aliança com o Egito, para um proteger os outros. Aí ele é empossado imperador da Babilônia, no lugar do pai. Aí ele volta de novo para invadir o Egito. No meio do caminho ele fala, não, vamos invadir primeiro Judá, porque eles estão desprotegidos. Ele vai, em vez de ir no Egito, primeiro vai em Judá. O exército de Judá estava no Egito. E eles saem correndo no meio do caminho, não conseguem chegar. Ele toma Judá e pega o exército vindo, mata todo o exército de Judá. E depois ainda toma o Egito. É isso que Deus estava tentando falar com eles. Confia em mim. Pois a história quem traça é Deus, gente. A nossa vida já está na mão de Deus. Ou a gente confia no Senhor para que nós possamos ter conforto em nossas almas, ou nós iremos viver desesperados. É isso, pastor Douglas. Eu estou ouvindo atentamente aqui a sua fala, né, o discernimento de tudo isso, que é verdadeiro, muito verdadeiro. Como absorver isso como cidadão, como homem, como servo, como um cristão, aprender a confiar em Deus. Isso vale para todos nós. Nós somos muito vulneráveis. Quantas vezes eu vejo na minha família, ou então perto de mim, pessoas que são cristãs, que frequentam a igreja, são batizadas, dizem ter o Espírito Santo, mas quando vem qualquer dificuldade, a pessoa entra num desespero tão grande. Ela vai, buscar de toda forma uma resposta e esquece de buscar primeiramente o Senhor. Glória a Deus. Como eu tenho dito, não é pecado a pessoa, por exemplo, eu fui no médico e constatou que tem um tumor no meu coração, no meu pulmão, sei lá, estou doente. Tomou recebeu essa informação, qual é o papel do cristão? Meu Deus, eu não aceito isso. Em nome de Jesus, eu repreendo essa informação. Eu sei que nada está lá. Eu vou confiar no Senhor até o fim e vai orando e vai buscando o socorro no Senhor. Em paralelo, você tem a informação do médico. Você vai continuar sendo assistida até que ele mesmo declare: você nada tem. Porque, na verdade, a sua doença era uma doença que, na verdade, foi plantada ali, um mal, para te apavorar, para te fazer desesperador. E você, por não confiar, deixou de buscar a Deus e confiou no médico. Aquilo se tornou, então, uma realidade. Nossa função é lutar. Lutar. O tempo todo. Bendito é o que confia no Senhor, né? Cuja esperança é o Senhor. Eu sei que é difícil isso. Enquanto a gente tiver a espada na mão, nós estamos de pé lutando. E prevalecendo. E Deus enquanto o nome do Senhor estiver prevalecendo, que sempre prevalecerá, nós estaremos de pé, mesmo que machucados, sangrando. Isso. É verdade, sangrando, mas confiando que Deus vai mudar aquela situação. O senhor passou por uma luta muito grande. O senhor teve quantos AVCs, pastor Douglas? Eu tive um AVC severo. Severo? Né, o médico disse que eu não conseguiria nem falar, escrever de novo, né, não conseguiria voltar a dar aula. Você acreditou nisso? Não, eu até conversei isso ali fora, né, que o médico, ao ver, estava eu, minha esposa assistindo, deve estar assistindo, o médico falou para mim, falou para ela, olha, ele não consegue mais raciocinar, ele não vai conseguir mais escrever. Minha esposa disse que eu mesmo sem raciocinar, eu disse para o médico que se ele se formou, ele formou porque o meu Deus tinha dado capacidade a ele, e se o meu Deus deu capacidade a ele, o meu Deus cuida de mim, que ele fazia o que tinha de fazer. E eu fiquei 4 anos tentando me recuperar, e 4 anos foi embora? 10 anos de memórias perdidas. 10 horas de 10 anos de memória perdida.
né? Se notar, eu tenho um pequeno desvio de septo, né? Mas a minha boca ficou aqui. Né? Eu deixei de escrever com a mão esquerda, passei a escrever com a mão direita. Agora o senhor é ambidestro. Ambidestro. Ganhou uma função a mais. Né? E a gente vai sobrevivendo. Lembro também, antes, assim que eu fui para o campo missionário, antes um pouquinho, bem sintetizado, eu fui caminhar na rua para começar a correr, que eu corria todo dia de manhã. Quando eu fui caminhar, eu caí, pum. A minha 8ª vértebra da T8 partiu no meio, quebrou, lesionado de medula, nunca mais ia andar. O médico, o Dr. Eros, me operou, e ele operou e falou para mim, nenhum médico queria me operar, e falou, Douglas, eu vou te operar, vou te preparar para você ficar na cadeira de roda, botar a placa na coluna, só para você ficar mais confortável, porque as tuas pernas não mexem mais. Eu falei, por quê? Ele, não, é impossível mexer, tua lesão é muito grave. E eu virei para ele e falei assim, se é impossível, pode operar, porque vai acontecer. Ele, vai acontecer o quê? Eu falei, eu vou andar, porque o meu Deus é o Deus do impossível. E fui crendo. E ele tem que procurar um médico, um psicólogo. Eu falei, não preciso de psicólogo. Eu preciso de fé. E a minha vida foi assim. E é assim. De fé em fé. Ou eu creio, ou eu acreio. Eu não tenho... A vida nunca foi fácil. A vida nunca sorriu para mim e disse, poxa, você tem um rostinho tão bonitinho do Fábio Assunção, nasceu coisa. Não, né? Você nasceu feio, vamos lá. Então vamos vencer. Então, como é que eu venço? Essa que é a questão que o Jeremias escreve nesse livro. Né? Como é que eu vou vencer? Eu vou vencer com fé. Aliança com Deus, em oração, jejum, leitura da palavra, devoção. Porque todo conhecimento, a leitura da palavra, se ela não for realmente vivida, ela não tem valor nenhum. Quer dizer, todo o senhor pode ter 3 mestrados com PhD, com tudo se tiver. Mas se o senhor não põe em prática a simplicidade da palavra, nada vai adiantar. Nada adianta. É isso que a gente tem que entender. Quando eu vejo, por exemplo, eu fico pensando aqui nas senhorinhas, a minha mãe agora está me assistindo lá na Bahia. Ela deve estar voando, tadinha. Mas uma coisa entra na mente dela. Alguma coisa da fé que nós falamos que vai entrar na mente dela, ela vai usar aquilo, ela vai concordar na simplicidade. Eu estava outro dia observando, eu estava fazendo a reunião lá em umas terças-feiras, estou fazendo, né? Vou até mudar agora de bloco. E aí eu vejo as senhorinhas de idade, sabe? Pessoas muitas vezes analfabetas, né? Como é que eu posso levar para elas muita informação se a gente não levar para elas uma palavra de fé? Uma coisa simples, básica, que ela vai entender. Jesus Cristo levou sobre si a tua dor. Isso ela entende. Isso ela entende. Em Jesus você pode ser curada. E muitas coisas assim, eu fiquei pensando, como falar, comunicar com essa pessoa. Somente a fé comunica. É fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, né, que é... Peça a quem? Ao Salvador. Amor mais amor, quem não tem, peço Salvador, pois sem fé e sem amor não pode agradar o Senhor. Foi isso que me converteu. No ano que eu me formei, eu me converti. Tudo que eu aprendi, eu estudei, eu fiz 4 anos de faculdade, e fiz estudando, eu nunca colei, não sei colar, não sei colar. Eu estudei muito, todos os meus projetos foram eu que fiz, né, estudando com colegas e tudo mais, e eu me formei. Então aparecia um paradoxo, você agora formado numa instituição, numa universidade que na época era considerada muito boa, até desapareceu, que é a Gama Filho, né, e aí eu me formo em economia lá, e eu vou para a igreja, onde eu tenho que ouvir uma mensagem da Bíblia Sagrada, que é outra coisa. Essa palavra mudou a minha vida completamente. Mudou completamente. Eu entendi a mensagem e abracei. E até hoje não posso me apartar dela. Desde que eu li, eu as comi a palavra e vim vivendo sobre isso. Então é muito simples a gente poder viver Jesus. Você pode viver em Cristo apenas acreditando no seu poder. O verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e em verdade. Não necessita de você ter nenhum tipo de amuleto, nenhum tipo de objeto, nada. Se você tem, é seu. Um dia você vai entender a mensagem e vai dizer, não, eu não preciso mais dessas coisas, eu agora só quero Jesus. Eu só quero Jesus dessa forma, adorando Ele em espírito e em verdade, confiando nele.
Alguém pode tirar essa confiança de mim? Não. Do senhor também? Nunca. Nunca. Não, De nunca. nenhum de nós vai exercer. Então, é assim que nós vivemos. Espero que você tenha gostado do estudo de hoje. Muita coisa você não entendeu, e nem eu. Mas você está aí atento e foi abençoada com essa palavra. Depois reveja. Vai ficar gravada aonde, Carla? No Facebook, né? No YouTube, por enquanto, ainda não. No YouTube também. Também vai para o YouTube também. Então, você pode ver depois. É só acessar o Almoço com Deus, não. Aqui é Almoço com Deus, então, Bispo João Mendes. Só isso. @Bispo João Mendes, você vai, a hora que você quiser, rever essa mensagem, reveja. Amém, gente? Olha, eu quero agradecer a todos, agradecer ao Marcelo, agradecer ao pastor Douglas. Vamos agora fazer a oração e finalizar o nosso trabalho, orando por você. Prepare o seu copo com água, o meu já está aqui prontinho. Eu vou orar, consagrar essas águas. E se você acredita, faça isso. Você vai receber uma resposta de Deus ainda hoje, por conta dessa oração que vamos fazer. Ao beber da água, você será abençoado, você será curado para a glória do nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Aliás, peraí, agradecer o Davi. Davi, muito obrigado, Davi. Davi, fala alguma coisa. Davi é o sal, né? Davi tem tá ali, Poxa, ninguém vê, mas funciona. O Davi tá boa. Davi, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu liguei para o Davi, falei a ele que a gente estava realmente iniciando um trabalho agora com uma nova assessora, que é a Carla, né? E ela não tinha experiência. Ele se propôs a vir aqui para ajudar a montar todo o cenário. Espero que você tenha percebido a mudança agora. O som está melhor, né? Melhorou o som, Davi. Tudo ficou bom agora, né? Com os ajustes que você veio trazer para a gente. Que Deus te abençoe. Gostou, Carla? Gostei sim. Gostou de... É um professor e tanto, né? Quero agradecer ao pastor Léo por ter cedido Davi para estar conosco hoje aqui. O pastor Léo é o nosso presidente da igreja Belém Church, lá da Barra da Tijuca, a qual tem um maior carinho e apreço. Obrigado por ter cedido Davi hoje aqui para nós. Tá? E agradeço a todos vocês que nos assistiram, nos acompanham aqui nessa live também. Davi, dá um alô, fala boa tarde. Está sem microfone. Teve uma hora que eu ia chamar você para falar algumas coisas, mas eu falei, deixa ele estar preocupado em ajeitar o nosso trabalho, deixa ele ficar à vontade. Gente, então vamos orar. Tem som? Vai ter fundo de oração? Já está? Então oremos agora. Deixa eu ler os nomes aqui. Ih, cadê os nomes? Está dentro da Bíblia. Está dentro da Bíblia? Coloquei aqui vocês na minha Bíblia, pessoal. Ora por mim também aí, tá, gente? Olha, eu vou orar pelo Roberto Monzato, que mandou para cá seu nome, pela Vilma Massal, o Wagner Alves, Torres Adson, lá de Feira de Santana. Obrigado, Torres. Denise Matos, André Managé, Minigê, Euria Teixeira, Rosângela Rosa, advogada, Vera Lúcia Caetano, Ana Cristina, José Paulo, Isabel e família, Vânia Montezuma, Irene Vasques. Espero que vocês estejam aí na sala, tá? Vocês botam o nome e foi embora. Faço não, vamos orar. Quem mais? Aglai de Souza, acho que se não errei, Maria Aparecida, Antonieta Mendes de Jesus, Henrique Silvério, Adriana Figueiredo, Mirtes Bispo de Jesus, minha mãe querida, né, que vai completar mês que vem 95 anos, que Deus a conserve com saúde. Reginaldo Mesquita, oração para o grupo do NP, obrigado, Reginaldo. Jorge Luiz Rabelo, Vera Belisário. Ô Vera, estou em falta com você, hein? Depois te ligo. A Vera lá de Sepitiba, uma irmã querida, Assembleia de Deus de Sepitiba, líder comunitária daquela região, uma parceira. Leila Coutinho, Ivani Gaspa, Abigail Silva, Eliane, Dona Abigail, obrigado, você está acompanhando aí, tá, Dona Abigail? Eliane Campos. Eu quero a gente orar por todas as famílias lá de Petrópolis. Não posso esquecer de orar. Hoje a Câmara Municipal está enviando para Petrópolis 10 toneladas de mantimentos com água potável, água mineral e algumas outras necessidades também, como roupas. A Câmara está fazendo isso hoje. Eu estive aqui pela manhã já
ali junto ao caminhão de mantimentos. Eu quero agradecer e fortalecer aqui a participação, a firmeza do nosso presidente da Câmara, o Carlos Caiado, que preparou tudo isso e está enviando hoje para... Aliás, ele mesmo pessoalmente subiu lá para levar esse mantimento, vai deixar lá na Câmara de Vereadores de Petrópolis. Atenção, petropolitanos, estamos orando por vocês aqui, tá? O Almoço com Deus, eu tenho o maior prazer de poder comunicar que está sendo feita uma ação muito grande em favor de vocês, não só pela Câmara, mas pela minha igreja, a Igreja Universal de Petrópolis, que desde o primeiro momento está presente aí com vocês, né? Todos os líderes, o nosso líder aqui do Rio de Janeiro, o Bispo Jadson Santos, esteve aí com vocês, e os pastores de Petrópolis estão todos empenhados, o NP, a evangelização, os grupos da igreja, todos trabalhando sem parar, 24 horas, para poder atender às necessidades do povo de Petrópolis, fora as toneladas de elementos que foram levados também pela Igreja Universal aqui do Rio de Janeiro para atender as famílias de Petrópolis. Então, estamos irmanados, estamos juntos. Lamentavelmente, essa tragédia aconteceu, não foi a primeira. Eu já ouvi que em 1875 aconteceu algo semelhante. 1875. Dom Pedro, ele escreve no seu diário, sobre isso, né? Sobre as enchentes que haviam em Petrópolis, que eram muito comuns. Na verdade, elas só se agravaram mediante antigamente não tinha tanta gente morando naqueles morros, né? Muito desordenado, né? O crescimento ali, né? Principalmente nas áreas verdes, e a parte urbana ali, o morro, na verdade, eles não são rochosos ali, eles são de barro. De barro, né? Que é o contrário daqui do Rio de Janeiro, que a maior parte são de rochas. Então, por isso que tem muito deslizamento. Agora também algo que é recorrente, porque toda aquela tempestade que era para ser espalhada por toda a região, ela cai de forma tempestuosa num só lugar. Ali 200 ml de chuva por causa do centímetro quadrado. É por causa do corredor que faz de umidade que vem do Amazonas e acaba ficando exatamente vai ficar alojado exatamente na serra. Aí então acaba sempre chovendo ali. Em época chove mais, época chove menos. E foi concentrado, e choveu tudo num lugar só, pastor. É uma coisa, parecia até uma guerra, é horrível, horrível. Bombas fossem derrumadas ali naquele lugar. Que mais? Vamos orar por vocês aí, petropolitanos. Também orar pelo Everardo Silva. Everardo, depois quero conversar com você. Como é que está Pedro Correia aí? Se você está em Pedro Correia, dá notícia para a gente. Aí também foi bastante atingido aí essa região. O Alexandro Gomes, a Cristiane Mesquita, Nilza Gomes, Cleonice Guedes e muitos outros que ligaram para a gente também. Agora vamos fazer a oração por todos vocês. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome de Jesus, nós nos unimos agora na oração. Dá a mão aqui, pastor Douglas, pastor Marcelo. Em nome de Jesus, nós nos unimos em oração aqui neste almoço com Deus, para apresentar ao Senhor, meu Deus, essas vidas que nos escreveram, que pediram orações, que pedem a nossa intercessão em favor delas. E junto a elas, todas que nos escreveram, nós colocamos as famílias de Petrópolis, meu Deus, os enlutados, aqueles que perderam seus entes queridos, que estão a sofrer, que estão realmente passando por um momento cruel, a dor da separação. Oramos por todos eles, que haja misericórdia do Senhor sobre cada um de vocês, e todo aquele que ora conosco neste momento sejam alcançados, sejam visitados pelo Espírito de Deus. Que haja paz, que haja cura, sim, que haja alegria, que haja força, para que possamos viver o dia de hoje como se não houvesse o amanhã, como diz o outro, sim, né? Porque o amanhã pertence ao Senhor. Então nós abençoamos a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Deus. Na tua presença ainda, consagramos estas águas, Senhor, e que ao beber dela, sejamos visitados em todo o nosso ser, pela força e o poder do Santo Espírito de Deus. Em nome de Jesus, beba agora do seu copo com água.
fotógrafo tinha pouquinha, né? Não é a quantidade, é a qualidade. Gente, muito obrigado. Deus abençoe a todos. Tenham todos um excelente dias e noites e dias. Que o Senhor Jesus seja realmente o guardador, o consolador, o protetor das suas vidas. Ficamos por aqui. Semana que vem, o capítulo 18 do Jeremias vai trazer muitas informações. Deixa eu só adiantar aqui já o que vem aqui, 18. Uma profecia sobre um vaso, o vaso do oleiro. Isso é muito bacana, né? Como é que é o vaso do oleiro, pastor Douglas? A profecia do vaso do oleiro vai demonstrando exatamente como é o que Deus ele quer fazer na de vida cada um de nós. Na vida de cada um de nós, né? Ou na vida do seu povo. Aí fica mais relacionado na vida do seu povo, o que vê, Jeremias. Né? Então Deus molda aquilo que é dele da forma que ele quer e deseja. Que deseja. Muito bom. Eu quero ser, Senhor amado, né, Marcelo? Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso no